Olá! Hoje nós vamos realizar um debate sobre a Guerra Fria, que foi um período de intensa rivalidade política, ideológica, militar e também econômica, que ocorreu principalmente entre grandes superpotências. Os Estados Unidos, que fica na América, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fica mais para a Ásia e para a Europa, fica do outro lado do mundo. O debate será do modo 3-1, onde 3 debatedores serão pró-União Soviética, ou seja, eles serão a favor do modo de produção socialista. E também terá um debatedor que será a favor dos Estados Unidos, do modo de produção capitalista. E defenderá o papel americano durante toda a Guerra Fria. O debate terá 3 momentos principais, que serão a introdução, o debate em si, que será dividido em 3 rodadas temáticas, que será a corrida armamentista, a corrida espacial e também a crise dos mísseis de Cuba. E por último terá o encerramento, com todas as considerações finais de toda a Guerra Fria e todo o debate. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos se posicionaram como defensores da liberdade e da democracia frente à expansão comunista da União Soviética. O nosso objetivo era proteger países e regimes autoritários e garantir que cada nação pudesse escolher seu próprio caminho. Por meio de iniciativas como o Plano Marshall e as alianças estratégicas, ajudamos a reconstruir economias e fortalecer governos aliados, oferecendo oportunidades de segurança. Enquanto a União Soviética buscava impor o seu modelo de governo, os Estados Unidos promoviam o comércio livre, direitos individuais e estabilidade global. Nosso compromisso era garantir que o mundo não caísse sob a sombra do totalitarismo. A União Soviética desempenhou um papel essencial no equilíbrio mundial, após a Segunda Guerra Mundial. Enquanto os Estados Unidos buscavam expandir sua influência econômica e militar, a União Soviética ofereceu um modelo alternativo de sociedade, baseado em igualdade, educação e saúde pública. O socialismo representava a esperança de muitos povos, que sofriam com desigualdade e exploração. Sem a União Soviética, o mundo teria sido dominado por um único sistema, e a diversidade de caminhos políticos e sociais teria sido afetada. Por isso, a Guerra Fria não foi apenas de rivalidade, mas também a prova de que havia mais de uma fonte para organizar a vida em sociedade. Bom dia, Silas. Bom dia. Durante a Guerra Fria, a União Soviética escolheu investir pesadamente na corrida armamentista, desenvolvendo armas nucleares cada vez mais potentes e aumentando o risco de destruição mundial. O planeta inteiro passou a viver sob a ameaça constante de uma guerra atômica, e até mesmo as crianças começaram a ser ensinadas a se esconderem em casos de ataques nucleares. Esse clima de medo e insegurança marcou a vida de gerações. Em vez de priorizar acordos de paz ou cooperação internacional, a União Soviética optou por rivalizar diretamente com os Estados Unidos, criando uma disputa que deixou a humanidade inteira à beira de um desastre nuclear. Muitos consideram essa postura soviética agressiva, perigosa e, acima de tudo, irresponsável. Diante disso, eu pergunto, por que a União Soviética escolheu ampliar a corrida armamentista em vez de buscar uma negociação que poderia trazer estabilidade? Essa não foi uma escolha que colocou em risco não só os Estados Unidos, mas todo o planeta? Eu acho que é importante frisar que quem começou toda essa armadilha nuclear foi os Estados Unidos, em 1945, porque vocês soltaram bombas nucleares em cidades japonesas, que são Hiroshima e Nagasaki. E vocês mataram cerca de 200 mil civis, pessoas que não tinham culpa disso. E isso estabeleceu uma destruição sem precedentes, uma destruição em massa, mostrando que a ameaça nuclear partia dos americanos e não da União Soviética. E, além disso, tinha um monopólio nuclear que estava concentrado pelos Estados Unidos, pelos americanos. Até 1949, somente os Estados Unidos possuíam 4 orgias nucleares. Isso é muita coisa para um país só. Então, eles poderiam simplesmente fazer o que quiserem no mundo, dominar qualquer país, fazendo assim com que os países não tivessem a sua soberania garantida. Então, nós, União Soviética, não poderíamos confiar em
promessas de paz de um país que atentava contra pessoas civis, contra pessoas que não tinham culpa de nada. A história já mostrava que sem armas Moscou estaria despreparado, estaria à mercê dos Estados Unidos, das chantagens. E em 29 de agosto de 49, a União Soviética testou sua primeira bomba nuclear, iniciando assim uma paridade nuclear. Esse passo é fundamental para garantir que nós protegêssemos nosso próprio território, a população soviética, e para evitar a hegemonia dos Estados Unidos. Garantir assim, equilibrar o mundo, quando se fala na questão armamentista. E porque os Estados Unidos estavam impondo de fato sua vontade. Só para você ter ideia, em 1949, os Estados Unidos gastavam em torno de 12% do PIB em armamentos. E então, a partir disso, nós começamos a nossa preparação estratégica para que a União Soviética garantisse a estabilidade no mundo, na questão nuclear, questão armamentista, e garantisse que a paz de fato reinasse, que os Estados Unidos não ficasse sobreposto à soberania de outros países e à soberania da União Soviética. Os Estados Unidos só buscavam fortalecer o seu poderio militar porque a União Soviética constantemente ameaçava o equilíbrio global. Enquanto falavam em defesa, na prática eles espalhavam a ideologia e a influência militar, colocando o mundo sob risco. Foi a expansão soviética que obrigou os Estados Unidos a agir. Será que de fato foi a nossa expansão? Porque na verdade a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas apenas reagia. Muitas ações soviéticas na verdade foram tomadas com base em respostas, em provocações americanas. Um exemplo disso foi, por exemplo, quando vocês instalaram mísseis na Turquia contra Moscou, contra a Rússia, contra a União Soviética. E nós respondemos colocando mísseis em Cuba. Esse equilíbrio foi perigoso. Esse equilíbrio, na verdade, foi perigoso. Foi justamente por isso que nós buscamos produzir armas nucleares, melhorar nossos armamentos para que garantíssemos o mínimo de segurança para nosso país, garantir a nossa soberania e que nossos civis estivessem seguros também. Bom dia. Em 69, os Estados Unidos chegaram à Lua e foi um feito que entrou para a história como um dos maiores avanços científicos da humanidade. Essa conquista não foi apenas tecnológica, mas foi a prova de que o sistema capitalista baseado em inovação, liberdade de pesquisa e investimento tinham mais eficiência do que o modelo soviético. A União Soviética até conseguiu dar os primeiros passos com o lançamento de Sputnik em 57 e o voo de Gagarin em 61. Mas quando se tratou de alcançar o objetivo maior, que foi colocar o ser humano em solo lunar, o capitalismo americano que demonstrou ser superior. A chegada da Lua simbolizou, mas também não só a chegada da Lua simbolizou, mas também a vitória da democracia e do progresso sob o autoritarismo soviético. Então, diante disso, podemos afirmar que enquanto a União Soviética iniciou a corrida, foi a liberdade dos Estados Unidos que levou a humanidade até a Lua. Bom, esse pensamento seu é um pouco equivocado. A União Soviética ela foi a pioneira e grandes avanços tecnológicos que a gente vê até hoje foi por consequência dos avanços tecnológicos da União Soviética.
Bom, a corrida espacial ela se iniciou em 1957 e depois da Segunda Guerra, as potências elas já começaram a estudar foguetes nazistas para aperfeiçoar também os seus foguetes. Logo de cara, os Estados Unidos ele constrói o chamado V2, o Redstone. Só que, no entanto, os soviéticos também construíram um foguete, o chamado R-1. Em 1957 também, os soviéticos eles enviam um foguete com a cadela Laika, esse marco que ficou marcado pela história da Guerra Fria. E lá em 1958 eles também conseguem levar mais 2 cachorros para o espaço para aproveitar o fato de que os Estados Unidos eles não tinham conseguido nenhum sucesso com animais. A primeira vitória dos soviéticos já se dá de cara aí. Ainda em 1957, a União Soviética ela também constrói o seu primeiro míssil balístico intercontinental. O primeiro míssil balístico intercontinental da história. Isso alcançou um marco incrível e ele alcançou um marco de 6.000 quilômetros de altura. Então foi a segunda grande vitória dos soviéticos na corrida espacial. A União Soviética ela também foi o primeiro país a levar o satélite para o espaço, o famoso Sputnik, né, que também caiu com uma bomba, essa notícia lá nos Estados Unidos, pois eles pensavam que como eles já tinham conseguido levar o primeiro satélite para o espaço, sendo que os Estados Unidos que anunciou que ia levar primeiro o satélite, e eles conseguiram levar, eles já alimentavam esse medo porque eles achavam que a União Soviética já tinha mais mísseis e mais foguetes mais precisos do que os Estados Unidos. E um dado importante também que em 1950 a União Soviética ela investiu muito em educação e em pesquisa, e assim eles formaram muito mais cientistas que os Estados Unidos. Os Estados Unidos eles também passaram uma vergonha imensa em rede nacional quando eles transmitiram o lançamento do satélite e o satélite simplesmente explodiu em rede nacional. A União Soviética ela também foi lá e aproveitou esse fato de que os Estados Unidos ele passou vergonha em rede nacional e lançou seu segundo satélite, que foi um sucesso total. Os Estados Unidos também tiveram que se mexer muito para conseguir competir de verdade, pois eles viram que estavam perdendo. E mesmo com a criação da NASA, não mudava o fato de que os soviéticos também estavam na frente. A União Soviética ela também consegue levar o primeiro homem até o espaço e surpreende novamente com esse marco. Essa cápsula ela chega ao espaço a 2 horas de decolagem e lá eles conseguem ver o nosso próprio planeta pela primeira vez na história. Então, a Lua nunca foi e nunca será o foco principal. O fato de que os Estados Unidos pisou na Lua, de fato, pela primeira vez, não anula o fato de que a União Soviética foi vitoriosa em outras questões. Bom dia. Na América Latina, a União Soviética não buscou liberdade ou progresso, mas sim influência política ou militar. O exemplo mais claro disso foi Cuba, onde a instalação de mísseis soviéticos colocou o mundo inteiro sobre a beira de uma guerra nuclear. Essa atitude não representava defesa, mas sim imperialismo, já que usava países latino-americanos como peças de tabuleiro em sua disputa com os Estados Unidos. Enquanto isso, os Estados Unidos defendiam a segurança do hemisfério e buscava conter a expansão comunista que poderia mergulhar o continente em regimes autoritários. E a chamada ajuda foi, na verdade, manipulação que ameaçava a paz mundial. Portanto, ao levar armas nucleares para Cuba e tentar controlar a política de países da região, a União Soviética não trouxe libertação, mas sim medo e instabilidade. Essa postura não foi de solidariedade, mas sim de imperialismo disfarçado. Eu acho a sua resposta um pouco equivocada. Peraí, de novo. Já começou a gravar, não foi? Então,
Espera os 5 segundos, aí você começa. 1, 2. Não. 1, 2, 3, 4, 5. A sua afirmação é um pouco equivocada, porque o grandioso Lauana. Não. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho a sua resposta um pouco equivocada, porque os Estados Unidos já tinham mísseis nucleares na Turquia e na Itália. Ou seja, a ameaça contra a União Soviética começou antes de Cuba. Washington cercava Moscou com armas capazes de atacar em minutos. A instalação soviética em Cuba foi uma resposta estratégica. Não foi imperialismo, mas equilíbrio. Moscou mostrou também que poderia defender seus países aliados pelo território americano. Cuba já tinha o direito de escolher suas alianças. Se outros países da América Latina optaram pelos Estados Unidos, a Havana também poderia se aliar à União Soviética para garantir suas seguranças. Em 61, aconteceu a invasão da Baía dos Porcos, um ataque financiado e apoiado pelo grandioso Estados Unidos para derrubar Fidel Castro. Isso provava que o risco era real e imediato. A Revolução Cubana também estava sob risco de ser esmagada. Sem apoio externo, os cubanos dificilmente resistiram à pressão militar e econômica norte-americana. A presença soviética em Cuba foi a decisão soberana da ilha. Não foi Moscou que impôs, mas a Havana, que pediu ajuda para garantir a sua sobrevivência. Chamar isso de imperialismo é ignorar os fatos. Imperialismo era a prática norte-americana de intervir em toda a América Latina, derrubando governos e apoiando ditaduras quando seu interesse estava em jogo. A União Soviética não fez Cuba uma colônia, mas sim um parceiro estratégico. O objetivo foi dar ao povo cubano a chance de seguir independente e sem ser esmagado por Washington. O mundo chegou à beira de uma guerra, porque os Estados Unidos, o grandioso, não aceitava perder o poder do controle do continente, como sempre, né? A crise de mísseis mostrou que, quando os americanos se sentiam ameaçados, chamando de imperialismo, era aquilo mesmo que eles faziam há décadas. E eu acho que você tem que estudar mais um pouquinho, porque você vem trazendo fatos que não há aqui. Vamos voltar, ler livros de história, né? Porque tá difícil, viu? Muito obrigada pelo debate. Infelizmente chegamos ao fim do nosso debate sobre a Guerra Fria. E o grupo pró-Estados Unidos declara que o capitalismo prevaleceu devido à queda do Muro de Berlim. E o debatedor para a União Soviética declara que, apesar da União Soviética ter acabado em 91, deixou seu legado até hoje com saúde pública, educação, que continua a influenciar o mundo até hoje. Agradeço a todos pelos argumentos apresentados e pela discussão enriquecedora. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Oxe, tá rindo do quê? Tá achando engraçado? Eu comecei a sarrar com a mão. Vai se fuder, Ela começou a sarrar. Ah, meu pai. Ah, meu pai. Eu tô perdendo a torre. Bora. Ah, meu pai. Ai, não tá lá. Não, pô. Sério, vocês estão... Pô, sim. Mas porque não tem... Tira o carrinho também. Vai, Silvia. Que é isso, Silvia? Vai, deixa eu botar. É Deus! É Deus! Vou pagar a panela! Sei não. Eu me sujei inteira já aqui, ó. Tô boa não, viu? Ei, que foi? Era pra dizer jeito de... Como é o nome daquele negócio? Meteoro. Vai se fuder!